Então, emoções e sentimentos, né? É a mesma coisa? Qual é a diferença? Como eu trabalho com treinamentos, né, e tanto processos de desenvolvimento, eu percebo que as pessoas ficam nessa dúvida, né? O que é emoção, o que é sentimento? Uma hora ela começa a falar de algo que ela acha que é emoção, depois ela muda, ela já chama isso de sentimento. Então, eu acho até importante poder falar sobre isso, até para as pessoas que estão na busca do equilíbrio emocional, não controle, como eu já falei em outro vídeo a respeito, né? Então, vamos lá. Então, o que é emoção? Emoção é uma reação automática às situações que acontecem. Essa reação, como ela é automática, ela pode ser consciente ou inconsciente. Ela é mais inconsciente porque ela não depende de você. Então, por isso que emoção a gente não controla, porque ela vem. O que a gente trabalha no processo de desenvolvimento é a pessoa tomar consciência da emoção. Só que a gente só toma consciência quando a emoção já está vigorando. E aí nós temos as emoções básicas, né? Que hoje já se fala da Marta, né? Que é medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor muitas vezes é considerado emoção, mas em outros já consideram o amor como sentimento, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Então fique aberto, mas essas emoções elas são básicas, elas acontecem, não é uma opção e todos nós temos essas emoções. E elas são importantes para a nossa sobrevivência. E a questão não é que às vezes as pessoas culpam muito as emoções, não são as emoções, mas a forma como eu lido com ela que é a questão. Então hoje a gente está no mundo em que a crença é que você tem que estar sorrindo e feliz o tempo todo. Então a emoção tristeza é vista como uma forma negativa, né? Então você estar triste é um problema. Né? Ah, tá triste, tá deprimida, às vezes não é só uma tristeza, né? Ah, depende se você teve uma perda, né? Ou você tá cansado, ou alguma expectativa não foi atendida, um objetivo, é natural a gente ficar triste. Ah, o medo então, né? Então tá um ataque, né? Você não pode ter medo, você tem que ser uma pessoa corajosa, sendo que a coragem não é a ausência de medo, é você ir mesmo com medo. E o medo, ele é fundamental, porque nos torna atento e alerta para algo que pode acontecer. O que acontece é que quando esse medo está exagerado, é que realmente pode atrapalhar. Mas as pessoas que têm a doença de não ter medo, que existe isso, elas morrem cedo. Dificilmente elas chegam na adolescência. Então, porque o medo é que vai dar o alerta. Então, se ele não sente, ele se arrisca mais, ele se joga mais e aí ele morre mais também, né? Então, a dor, né? Tem pessoas que não gostam de sentir dor, porque acham que isso é ruim, é errado. Mas a pessoa que não sente dor, que também existe uma doença onde a pessoa não sente dor, ela também morre cedo, dificilmente consegue chegar na adolescência. Chega na adolescência com muito esforço, mas acaba morrendo. Porque a dor, ela é um alerta, ela é um aviso de que algo não está legal, né? Então, se você sente alguma coisa no corpo, uma dor é um lembrete, olha, algo não está legal, vai verificar o que é. Então, se eu não sinto a dor, se eu não sinto o medo, a tendência de eu estar correndo risco de fato é muito grande, né? Então, o trabalho muitas vezes que eu faço é ajudar a pessoa quando ela perceber a emoção e aí dar um passo atrás e procurar assim, qual foi o pensamento que eu tive que me ativou essa emoção, porque tem isso, tem emoções que são inconscientes e tem aquelas em que são ativadas pelo meu pensamento. E aí, como eu muitas vezes não percebo o pensamento, mas eu sinto as emoções, mas o que eu estava pensando antes que ativou isso? Então, esse processo de consciência e de mudança, ela é fundamental, né? Saber o que eu estava pensando, porque isso pode estimular. Agora, e os sentimentos, né? Os sentimentos já é uma elaboração das emoções, então já é um processo consciente, onde envolve memórias, envolve experiências, lembranças, né? Então já é algo mais elaborado. A emoção é uma coisa mais instintiva, né? mais natural nossa. O sentimento já é algo mais elaborado. Por isso que muitas vezes o amor é considerado mais sentimento que não necessariamente emoção, porque tem pessoas que você ama e tem pessoas que você não ama. Então assim, e as emoções não, elas estão aí, você vai tê-las, né? E sentimento não, você pode sentir amor, um amor profundo, né? Por exemplo, com filhos, né? Mas tem gente que não ama filho.
Então, que aí a pessoa acha, nossa, mas como isso? Deveria ser natural, mas não é. Então, ele precisa de uma elaboração, precisa de uma experiência, precisa de memórias, né? Precisa ter conexão, e várias questões que precisam para que seja realmente criado o amor. Então, já é uma elaboração. Então, por isso são diferentes, não necessariamente um exclui o outro, mas é mais para poder entender qual é essa diferença, né? Ah, mas o quanto que isso vai influenciar? Né? Vai influenciar a partir do momento que você tomar consciência disso, perceber como que é que você funciona, mas lembrando mais uma vez, não é controlar, esqueça essa ideia de controlar, porque você não controla. Você trabalha, você melhora, você desenvolve, você amadurece, você aprende a lidar, né, com as emoções, né, e elabora melhor os sentimentos, que aí você tem acho que em sentimentos você tem, aí, como é consciente, já tem às vezes um poder melhor de modificação. Mas dizer assim, que você determina, não dá não. A gente aprende a lidar, né? E amadurece com isso, que é o mais importante.